Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na ciência que, mesmo invisível, move o nosso mundo. É incrível pensar que a forma como medimos o tempo foi da sombra no chão para uma precisão tão absurda que sustenta toda a nossa tecnologia. Vamos entender como isso funciona. A gente olha para o relógio ou para o celular dezenas de vezes por dia, né? Mas já paramos para pensar no que está acontecendo ali dentro? O que exatamente está contando cada segundo com tanta consistência? A resposta é muito mais fascinante do que se imagina. Vamos começar com um componente de cronometragem mais comum do planeta. Ele provavelmente está no pulso ou no bolso de muita gente agora mesmo. O cristal de quartzo. Ele é o herói anônimo de um número incontável de aparelhos eletrônicos. Olha, a busca por precisão é uma jornada longa. A gente saiu de métodos bem antigos, passou por aqueles relógios mecânicos super complexos, até que, em 1927, foi construído o primeiro relógio de quartzo. Foi uma revolução. De repente, a precisão ficou muito mais acessível e isso levou a relógios de pulso como o Seiko Astron. Mas como é que um pedaço de mineral consegue marcar o tempo com tanta exatidão? A resposta está numa propriedade física que é quase mágica. O segredo todo está na piezoeletricidade. Esse nome complicado foi descoberto pelos irmãos Jacques e Pierre Curie lá em 1880. E é bem simples, na verdade. Se você apertar o quartzo, ele gera eletricidade. Agora, se você aplicar eletricidade nele, ele vibra. E essa vibração, meus amigos, é a chave de tudo. O processo é de uma simplicidade genial. Uma bateria manda energia para um diapasãozinho de quartzo, que começa a vibrar. Aí um chip entra em ação e fica só contando essas vibrações. Quando ele chega num número exato, ele pensa, opa, deu um segundo, e aí manda um pulso para mover os ponteiros ou atualizar o visão digital. E qual é esse número mágico? Exatamente esse aí, 32.768 vibrações por segundo. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Essa frequência é o coração que pulsa em quase todos os relógios de quartzo do mundo. Mas por que esse número tão específico? A resposta é pura elegância matemática. Pensa só, 32.768 é exatamente 2 elevado à potência 15. E para um circuito digital, a coisa mais fácil do mundo é dividir por 2. Então o que o circuito faz? Ele pega essa frequência e divide por 2, 15 vezes. E no final, chega perfeitamente a um pulso por segundo. É brilhante. Então, o quartzo é super preciso para o nosso dia a dia, certo? Certo. Mas para a tecnologia que sustenta nosso mundo conectado, bom o suficiente simplesmente não é suficiente. Um relógio de quartzo normal pode adiantar ou atrasar uns 15 segundos por mês. Isso acontece porque ele é meio sensível a mudanças de temperatura, de pressão. Para a gente, isso não é nada. Mas para a tecnologia global, esse pequeno erro pode ser uma catástrofe. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Em que situações essa imprecisão tão pequena se torna um problema gigantesco? A resposta para isso nos leva para o próximo nível de medição do tempo. A solução é o relógio atômico. Em vez de depender de um cristal físico, que pode variar, ele se baseia em algo que é simplesmente imutável e universal: as propriedades de um átomo. É como usar o átomo como um metrônomo perfeito que nunca erra o ritmo. E isso é tão importante que mudou tudo. A nossa definição oficial de 1 segundo não tem mais a ver com o movimento da Terra. Hoje, 1 segundo é, por definição, essa constante da natureza, o número exato de tiques de um átomo de Césio-133. Vamos lembrar dos 32.000 tiques do quartzo por segundo. Agora, olhem para isso. O átomo de Césio oscila mais de 9 bilhões de vezes por segundo. É um salto de precisão tão gigantesco que é até difícil de imaginar. E aqui vem o pulo do gato. O relógio atômico, na verdade, ainda usa um cristal de quartzo. Só que ele usa o átomo de Césio como um juiz perfeito. Ele manda a vibração do quartzo para os átomos. Se a vibração não for exatamente a certa, os átomos nem reagem. O detector percebe isso e, na hora, corrige a vibração do quartzo. É um ciclo de autocorreção constante e perfeito. A diferença, no fim das contas, é impressionante. A gente sai de um cristal físico sensível ao ambiente e vai para a transição de um elétron dentro de um átomo, algo universalmente constante. Com isso, a margem de erro despenca de segundos por mês para 1 segundo a cada 300 milhões de anos. É inacreditável. Ok, mas para que tanta precisão? A resposta é simples. Essa medição de tempo invisível é a espinha dorsal de quase toda a tecnologia moderna que a gente usa.
Sem essa sincronização perfeita dos relógios atômicos, sistemas que a gente nem pensa a respeito, como o GPS, as redes 5G, o mercado financeiro e a própria internet, simplesmente entrariam em colapso. O tempo aqui não serve só para marcar compromisso, serve para ordenar dados. O GPS é o exemplo perfeito para entender isso. A nossa localização é calculada medindo quanto tempo o sinal de vários satélites leva para chegar até o nosso celular, por exemplo. E se o relógio de um satélite errar por 1/1000º de segundo? Só isso. O resultado? A localização no mapa erra por 300 metros. Um erro de nanosegundo já causa metros de imprecisão. Por isso, a precisão atômica não é um luxo, sabe? É absolutamente essencial. E isso vale para tudo. Para milhões de pacotes de dados não se chocarem na internet ou nas redes 5G, ou para a gente saber qual transação financeira aconteceu primeiro no mundo. Todos os sistemas precisam estar sincronizados com esse padrão de tempo universal. No fundo, essa é uma jornada incrível. A gente começou medindo algo físico, palpável, que é a vibração de um cristal. E chegamos num ponto em que a nossa sociedade inteira depende de algo completamente invisível, o salto quântico de um elétron dentro de um átomo. E isso deixa a gente com a pergunta para o futuro, né? Cada salto na nossa capacidade de medir o tempo permitiu uma nova revolução tecnológica. Agora que a gente chegou numa precisão que é quase perfeita, a questão é qual vai ser o próximo avanço que isso vai tornar possível. Obrigado pela companhia